Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria começar com um livro, tem um livro chamado Fora de Série, e ele fala sobre vários acidentes aéreos. Olha aí, o controlador de voo, né? O cara já sabe. E ele fala sobre um acidente que foi um acidente chamado, foi o do KAL-801 na Coreia do Sul. Coreia do Sul indo para os Estados Unidos em 1997. E é interessante porque deixa eu ver aqui, o avião, onde foi que ele bateu? Ele bateu numa montanha, parece, numa colina, direto numa colina, morte fatal, matou todo mundo. 228 pessoas morreram, certo? Ele bateu numa montanha, isso mesmo. E é interessante porque quando você vai ver, né, poxa, o que foi que aconteceu? Caixa preta, né? A caixa preta vai mostrar lá a comunicação da cabine. E aí muitas pessoas, no decorrer do diálogo, né, elas vão começando a entender que dava para perceber através do diálogo que o comandante, ele não estava percebendo as falhas no voo, mas os seus copilotos estavam. E eles estavam meio receosos de dizer o que eles achavam do voo para o comandante, certo? Na Coreia do Norte, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, existe muito essa questão do respeito à autoridade, mas é um respeito tão grande que se a autoridade estiver em algum momento falhando, eles não falam por respeito, entendeu? Se a autoridade estiver fazendo alguma coisa errada, eles vão ficar calados e deixar acontecer. Aí na caixa preta o livro mostra que começou a piscar uma luzinha lá que é falta de altitude, alguma coisa assim. E aí, por algum motivo, o comandante ele não percebeu essa luz piscando e pela comunicação dos copilotos, eles começaram a perguntar ao comandante, olha, será que essa luz quer dizer alguma coisa? Eles sabiam o que era, mas eles ficaram, olha, será que isso aqui não quer dizer alguma coisa? Eles sabiam, mas eles ficaram receosos, fazendo com que a falta de comunicação na cabine levasse o avião direto para uma montanha, matando 228 pessoas. Hoje, a Korean Line, o livro fala, né? Todos são obrigados a falar inglês. Tem a língua deles lá específica, da Coreia do Sul, mas eles todos, na companhia, têm que falar inglês. E essa é uma nova identidade da equipe de voo. E hoje é uma das 5 companhias mais seguras do mundo. O livro fala sobre isso. Ou seja, uma nova identidade, algo parecido com o que acontece conosco. Por quê? Porque na Igreja do Senhor, nós também temos que falar uma outra língua. Nós temos que falar de uma forma diferente. Nós cristãos temos uma outra linguagem. Por que eles escolheram o inglês? Porque o inglês é mais universal. E eles disseram, olha, talvez na nossa língua a gente fique receoso de confrontar a autoridade. Mas no inglês a gente vai, meu filho, a luz, bora! Agora a gente vai... Era uma língua liberada, para que outras pessoas da Coreia não entendessem e eles se comunicassem e pudessem
se comunicar de uma forma totalmente diferente. O inglês faz isso. E quando estamos em Cristo, nós passamos a ter também uma nova linguagem, uma nova autoridade. A gente não fala, e até literalmente mesmo, a gente não fala como o mundo fala, como as pessoas do mundo falam. Até numa forma de se dirigir com alguém, seja num trabalho, seja aqui na igreja, seja dentro ou fora. A mensagem nos leva a uma nova identidade. Olha, muitas pessoas achavam que a igreja de Atos era perfeita, não é? Olha os versículos 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poxa, os caras eram bons de doutrina. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha, entenda, Atos é a igreja está sendo estabelecida, não é? E o que a gente tem aqui? A gente tem uma igreja perfeita? Não, a gente tem uma igreja que está começando. E uma igreja que ela está nas suas primeiras semanas, ela não costuma ter os problemas de uma igreja que tem 40 anos. Por quê? Porque está começando agora. As pessoas não se conhecem direito, os problemas ainda não surgiram. Então, é todo mundo maravilhoso um com o outro. Isso é normal. Mas em qualquer igreja, nessa igreja, qualquer outra igreja, a partir do momento que a gente vai convivendo, os problemas vão começando a acontecer. E foi isso que aconteceu na igreja de Coríntios. Os problemas eles vão acontecendo. Mas aqui a gente tem o quê? Uma conversão de 3.000 pessoas. Capítulo 2, os versículos anteriores falam isso. Uma conversão de 3.000 pessoas. E note, com essa reunião era simples. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Essa era a nova língua. A linguagem é uma linguagem da doutrina dos apóstolos. Tem igrejas que têm a fama de serem menos doutrinárias ou mais doutrinárias, né? E eu já ouvi muita gente dizer assim, não, igreja mais doutrinária é mais fria, né? O presbiteriano é frio, né? Congelado, né? Então, eu já vi, tem uma piada que é o diabo dizendo como ele mata como é que ele levava o povo que não era eleito das igrejas, né? Aí ele diz assim, o assembleano eu mato queimado, o presbiteriano eu mato congelado, que é de acordo com o perfil de cada igreja, né? Piada de pastor, né? Que não tem graça, né? Ok? Então, ó, tem igrejas, né, que tem essa fama, não, a igreja mais doutrina, sua igreja é muito doutrinária, né, é aquele pessoal mais calado, né, mais frio, mas isso não é o que a palavra diz. Olha o que acabou de acontecer em Pentecoste, a descida do Espírito Santo, sinais e prodígios, e nem por isso a igreja deixa de ser doutrinária. A base da igreja não está nos prodígios, não está nos sinais. A base da igreja está no ensino, está na doutrina. Interesse na doutrina é a marca de uma igreja saudável. Por quê? Porque o que é que transforma? É a minha forma de falar? É porque o espaço da igreja é agradável? É porque tem isso aqui? É porque tem um departamento ali mais forte? Não, o que salva uma igreja e mantém uma igreja é o ensino. É você aprender. É a doutrina. É o interesse na doutrina. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha que interessante. Quem é que faziam os prodígios e sinais? Quem é que fazia? A liderança. Olha, era todo mundo, né? Chegava lá e prodígios e sinais. Não. Quem é que tinha o poder ali, digamos assim, né? A capacidade de fazer os prodígios e sinais e os milagres?
eram os apóstolos. Paulo, quando vai defender o apostolado lá em Coríntios, ele vai dizer, olha, eu faço prodígios e sinais assim como os outros apóstolos. Veja, temos grandes oportunidades de ouvir a doutrina dos apóstolos. Essa é uma oportunidade de ouvir a doutrina dos apóstolos. Pelo menos uma vez no domingo, a gente está aqui ouvindo. Eu estou estudando para passar para vocês a doutrina dos apóstolos. Tem gente que prefere futebol ao invés da doutrina dos apóstolos. Tem gente que prefere qualquer outra coisa. E é uma escolha errada. Olha, doutrina, o que é que ele vai dizer aqui? Ó? Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Né? A pandemia atrapalhou muito. Atrapalhou essa comunhão. Atrapalhou esse partir do pão. Afastou. Né? A gente tem muito isso. Hoje em dia, tem igreja do metaverso. Já ouviu falar disso? Igreja do metaverso. Eu tenho o meu avatar e o meu avatar vai para a igreja. É brincadeira, bicho. E eu tô falando isso porque aquele cara, qual é o nome dele? O André Valadão. Ele pregou na igreja do metaverso. Ele pregou pro avatar da galera. É brincadeira. Vê, o meu boneco, eu tô dormindo, mas o meu boneco tá indo pra igreja. Aí no final o meu boneco vai pro céu e eu não vou não, só se for. E o pastor pregando lá, tinha uma tela virtual, o avatar lá sentado, e André Valadão pregando pro avatar. Igreja no metaverso. É isso aí. Meu avatar foi, eu fiquei, né? Dormindo, certo? Então, isso é uma loucura, né? Precisamos gastar tempo com o povo de Deus. Dá para perseverar em doutrina sozinho? O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Será que dá para fazer isso longe da comunhão? Olha, até certo ponto, sim. Eu entender essa doutrina e saber como é que ela funciona, eu entendo sozinho na minha casa. Vendo um bocado de gente pregar e mudando e aprendo. Agora, como é que eu vou perseverar nela? Eu só persevero na prática. Quando eu pratico a comunhão. Por quê? O que é que vai me formar eu em casa sozinho? Eu posso ser um doutor em teologia. O cara sábio, sabe, mas eu não pratico nada. Serviço e vida compartilhada. Olha o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Como fazer para pessoas que eram avarentas agora compartilharem as coisas? Uma nova linguagem. É uma nova linguagem, é um novo idioma aqui que nós precisamos aprender. Veja, a gente pode deixar de lado o racismo. Pessoas que eram racistas agora estão na igreja, não são mais. A gente pode deixar de lado a forma como a nossa sociedade trata a mulher de um jeito inferior. A gente pode deixar isso de lado. A gente pode deixar de lado a desconfiança com ricos ou desconfiança com pobres, como a nossa sociedade faz. A sua velha identidade só leva você a caminho de morte. Eles faziam isso com os corações alegres. Eles não reclamavam, eles amavam a comunhão dos santos. O que é comunhão? Todo mundo de mão dada, 24 horas, sem se soltar? Ninguém solta a mão de ninguém? Não. Comunhão é estarmos com os irmãos nessa nova identidade, significa eu parar de viver de maneira independente, eu parar de viver de maneira autônoma, eu parar de viver segundo a tolice dos meus antepassados. Olha, meu pai é pavio curto, por isso que eu sou. É o meu jeito, é a minha vida, não é? Não, está errado. Você agora é uma nova criatura. Você teve lá a criação dos seus pais, tiveram pontos positivos, pontos negativos. Os pontos positivos você guarda para si. Os pontos negativos que não concordam com a palavra de Deus, você esquece.
Você agora vai ser criado pela nova doutrina, pela nova linguagem. Né? Tem gente que diz assim, ó, eu amo a comunhão dos irmãos. Uma igreja tem 200 pessoas. Eu amo a comunhão dos irmãos. Eu amo a comunhão dos santos. Eu adoro aqueles 3 amigos que eu tenho na igreja. Né? Eu amo aquelas 3 pessoas. É claro que você tem mais intimidade com um do que o outro. Mas a gente tem que buscar ter intimidade com todos. É muito fácil eu puxar uma conversa com o Felipe. A gente cresceu junto lá na igreja, tem muita coisa em comum, já viveu muita coisa junto. Mas aí eu vou chegar para um irmão que nunca mais eu vim, ou que é visitante, como é que eu vou puxar a conversa com ele? Não tem muito papo, né? Eu vou criar. Essa é a comunhão dos santos. Olha, eu não tenho que ser amigo assim, contar o meu segredo, mas eu tenho que ter uma comunhão com ele. Eu tenho que fazer ele se sentir em casa. Eu tenho que fazer ele se sentir acolhido. E se a gente é cristão, a gente tem muita coisa em comum. A gente tem que começar a ter comunhão com o outro. Oi, Felipe. É muito interessante as exortações que Cristo fazia aos fariseus naquela época, né? É claro que eles acrescentaram mandamentos onde não existia, eles tiveram algumas interpretações erradas a respeito da lei, mas nunca foi falado que um fariseu ele não tem conhecimento a respeito da lei. Uma das exortações que Cristo fala é: você precisa tirar a trave do seu olho para que você, tira a trave do teu olho antes de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. Acontece muito quando nós nos enchemos de doutrina nessa situação que você falou. Não, eu vou aprender doutrina em casa, e eu vou ler a Bíblia, e eu vou ver as melhores pregações dos melhores pregadores. E acontece que você passa a ter tanto conhecimento a respeito de doutrina, mas a falta com a convivência na igreja vai te deixar uma pessoa que não vai saber ver os próprios erros, ver os próprios pecados. Às vezes é necessário você ter convívio com o corpo de Cristo para você aprender a respeito dos seus próprios pecados. Às vezes Deus colocou em você um pecado que você não vai enxergar, assim como Davi não enxergou o próprio pecado dele até o profeta Natan chegar e apontar e falar: você está errando nisso. Então é para isso que o corpo de Cristo ele tem essa necessidade de estar perto. Então você não vai criar esse tipo de comunhão online. Eduardo não vai saber a respeito do meu comportamento apenas conversando no WhatsApp. Para isso é preciso ter a convivência, é preciso ter uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda. Excelente. E pegando esse gancho aí, muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente não percebe que está fazendo errado, e aí com o exemplo do outro, na igreja, a gente vê, isso aí que eu faço é errado. E fulano não faz e é feliz. Eu pensava que se eu não fizesse, eu não seria feliz. Fulano não faz, ele não vive, ele não vive desse modo, ele não precisa fazer isso, e ele é muito feliz e Deus abençoa ele. Eu acho que eu vou tentar imitar ele. Eu vou tentar seguir o exemplo dele. E isso a gente só entende com a comunhão. Olha, como a gente ganha quando a gente compartilha experiências um com o outro. E dessa forma é mais fácil. Eu tenho uma facilidade aqui com esse tipo de administração, com esse tipo de coisa. Como a gente ganha com isso? E a gente só vai entender isso na comunhão. Oi, Dalane. Bahia, né? Todo mundo conhecia a vida de todo mundo sabia a necessidade do irmão. Fulano precisa trabalhar, ele está precisando de ajuda, fulaninho está doente. E quando eu vim para cá, para Recife, eu senti essa diferença cultural. Aqui a região, um pouco mais cada um por si, um pouco, né? E na igreja também. Sim, sim. Nós só se vê no domingo, só conversa aquele pouquinho ali no domingo, não tem o hábito de estar na
muito quando eu vim pra cá. Porque onde eu cresci, eu simplesmente batia na porta e entrava, entendeu? Aham. E aqui não, marcar a hora, dia, É. dá pra ver, tá de pé ainda, vai dar, vai rolar. Então tem essa dificuldade também, um pouquinho cultural em cada região. Ele acontece, né? Por exemplo, quando a gente conheceu um pastor que era lá da Irlanda, né? E lá é super normal, dá 10 horas, olha gente, vocês têm que ir. A gente quer que vocês vão embora, né? Aqui não, né? A gente já vai, não, fique. A gente quer que a pessoa vai, né? Vai, não, já tá cedo, pega, acho que a gente ainda nem abriu a sobremesa, né? Então, pelo menos aqui ainda tem isso, né? Pelo menos ainda tem isso, né? Mas, isso. Eu fiquei um tempo lá na casa do Anderson, no interior, Feijão, né? Cara, o pessoal saiu de lá 3 da manhã. E assim, ó, tinha uma ovelha dele lá que tinha 4 filhos. Aí foi ele, a esposa, 4 filhos e ó, a gente veio jantar. Do nada. Não avisou nem nada. A gente veio jantar. Aí já foi Carla lá preparar o negócio. E eles conversando, esperando a comida. Ó, tá demorando a comida. Caramba, velho. Isso é cultura. Isso é comunhão, certo? Versículo, vê. Ele fala sobre um partir do pão no 42. E assim, ó. Perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. E ele fala sobre outro partir do pão no 46. Ele diz assim, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Qual é a diferença do partir do pão do 42 e o partir do pão do 46? Ceia. Necessidade. E aí, ó. Então, ó, Filipe falou, ceia. Aqui eu tenho o partir do pão do culto, né? E eu tenho aqui, ó, o partir do pão da necessidade, certo? Jesus partiu o pão na ceia e Jesus comia com seus discípulos. Por quê? Porque 2 horas na semana não é suficiente para a comunhão. É isso que ele está dizendo. Tem o partir do pão na comunhão, 2 horas aqui no domingo. Tem o partir do pão diariamente. 2 horas não é suficiente para a gente se conhecer. A gente está aqui no culto, depois tem a EBD, aí se abraça e vai embora. Não, tem que ter mais. É investir tempo. Certo? E aqui, com certeza, nessa época aqui, era mais fácil de se encontrar, né? Dava para fazer mais programação em conjunto. E eles perseveravam nisso. E olha, isso não são coisas fáceis. Essas coisas não são fáceis. Eles contavam o quê? Com a simpatia do povo. O povo de fora via e admirava a comunhão deles. Contava com a simpatia do povo. Olha, eles são diferentes. Eles são diferentes. Versículo 45, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Socialismo, não é? Não é não? E aí? Esse é o versículo que o socialista diz. Vocês vão dizer que os cristãos não são socialistas? É o que a gente quer fazer aqui, ó. Vender as propriedades e bens, distribuindo para todos. Tem necessidade, ó, igual para todo mundo. Socialismo, não é não? E aí? Igreja Bereia Socialista. E aí? IPBS. E aí? Não pode não? Qual o problema aqui? Por que isso aqui não é socialismo? Porque socialismo é pecado. E aqui não é, né? Me disseram aí. E aí? Então, eu em relação à igreja e não em relação à sociedade. Em relação à igreja, não em relação à sociedade. Então na igreja pode ser socialista. Cadê Zuzá aqui, né? Rapaz, Zuzá ia sair aqui agora, quebrando tudo. Você disse que a igreja é socialista? Não brinque com isso não. Né? E aí? O que é o socialismo? O socialismo vai envolver o quê? Obrigatoriedade. O socialista vai dizer: eu vou pegar o seu bem todo aqui, vou impor quanto você vai ganhar
e vou distribuir igual para todo mundo. Se você trabalha mais do que ele, problema é seu. Você vai ganhar igual para todo mundo. É o governo que vai dizer e vai ditar o que é que ele vai fazer na sua vida. Aqui não. Aqui é espontaneamente. Aqui não é socialismo. Certo? Olha, eles vendiam sua propriedade e bem, distribuindo ao povo, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles faziam isso de coração e eles ajudavam quanto eles queriam ajudar. Entendeu? Aqui é uma liberalidade de coração. Quer dizer, olha, eu estou vendo a necessidade do meu irmão, eu tenho recursos para ajudar, eu vou lá espontaneamente e dou a ele quanto eu quiser dar. O que o meu coração está desejando e eu vou lá e dou. Isso é ofertar. Isso é você ajudar o outro no que você quiser dar. Isso não pode ser obrigado. A igreja não pode pegar o salário de vocês, juntar, distribuir igual para tudo e o resto ficar com a igreja. Não. É uma espontaneidade em ajudar. Eles estavam vendo a necessidade do outro, e dizer, eu tenho recurso, eu vou lá e dou quanto eu quiser, na hora que eu quiser. Essa é a diferença. Não tem nada a ver com socialismo. É voluntariamente, na proporção que eles escolhiam, eles determinavam compartilhar. Isso é muito mais assustador do que um governo obrigando pessoas a compartilhar. Isso é muito mais assustador. Isso é muito mais impactante. Isso é muito mais difícil que o próprio socialismo. O socialismo não funciona, mas isso aqui funciona. Isso vai além. Olha, qual o problema de Ananias e Safira? Esse é o oposto. E olha que era nessa igreja aqui. Olha que essa igreja tem problema. Porque tem um povo que ajuda tudo certo, mas tem Ananias e Safira. Qual o problema de Ananias e Safira lá em Atos 5? É que eles não ajudaram, não deram tudo. Não, eles disseram que ia dar tudo. E eles não deram tudo. Eles quiseram enganar a igreja. Tava todo mundo doando tudinho, eles disseram, olha, a gente quer ter a fama de que doa muito. Também. A gente quer ter o status de que doa muito, de que é muito generoso. Então vamos dizer que vamos doar tudo, mas aí a gente vai tirar. Olha, ninguém ia perder. A igreja só ia ganhar. Não ia acontecer nada de errado. O povo não soube quanto eles venderam. Eles só iam tirar, ninguém ia saber. Mas eles enganaram a Deus. Então o problema não é você tem que dar tudo. Se você não dá tudo, você morre. Não. Você tem que se comprometer. Você vai ajudar o seu irmão, você vai dizer que vai dar a ele, então dê a ele o que você disse que ia dar a ele. Que você combinou. Esse é o pecado de Ananias e Safira. Então são irmãos que chegaram a entender, olha, se você é meu irmão, se você é minha irmã, não faz sentido você não ter o que comer e eu ter. É isso que ele está dizendo. Não faz sentido. Você está passando por isso, você não tem o que investir, e eu todo confortável, tendo que vestir, tendo que comer, e você na minha igreja, cultuando comigo, em comunhão comigo, sem comer, passando necessidade, e eu com tudo bom e no melhor, com tudo sobrando, não posso. Eu tenho que ajudar em alguma coisa. Eu vou pensar aqui numa forma de lhe ajudar. E isso é muito importante. Nós precisamos entender. Assim, lá em casa, veja, é algo interessante, né? Tinha eu e meu irmão. Lá em casa tinha feira para eu e para meu irmão. E a gente comia, viu? Comia bastante. Ainda hoje. É entender, olha, eu como, meu irmão também come. Se eu ganho o meu presente, tem o meu dia de aniversário. Minha mãe vai lá e me dá um presente de aniversário. E não vai dar para o meu irmão, porque é o meu aniversário. No aniversário dele, eu não vou ganhar um presente. Quem vai ganhar é ele, porque é o dia dele, é o aniversário dele. A gente deve entender isso. Uma nova identidade, um novo povo, uma nova vida. Isso é a marca da igreja. Tertuliano, ele vai dizer que o imperador Juliano, em 350 depois de Cristo, ele estava reclamando dos evangélicos. Ele estava com raiva porque a religião estava proliferando
E ele vai dizer, essa religião avançou em grande parte por causa do amor deles em servir os estrangeiros e pelo cuidado deles em servir e sepultar os mortos. Eles cuidam dos seus e dos nossos pobres. Isso aqui ele estava reclamando. Eles cuidam dos seus e dos nossos pobres. Eles ajudam até que não é crente. Até o pessoal que a gente tem que ajudar, que é função do Estado, eles vão lá com o dinheiro que eles têm e ajudam. Que absurdo! Como é que a gente vai parar isso? Estava indignado. Como é que a gente vai parar isso? Não tem como parar isso. E é uma vergonha para a igreja, uns com tanto e outro passando fome. E a pessoa lá morrendo, definhando, e você, amém. Tem alguma coisa errada aí. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Quem acrescentava? Deus. Crescimento, veja, crescimento é o setor de Deus, não é o nosso. Muitas vezes a gente se preocupa com isso. Tem igrejas que elas têm metas de gente. Não, calma, veja, começou com 40 pessoas aqui nesse departamento e terminou com 35? Não, tem alguma coisa errada aí. Vamos lá. Ó, vamos fazer o seguinte, começou com 35, próximo, final do ano 60, vamos bater essa meta aí de 60? Vamos lutar, vamos pedir para convidar mais gente. É uma empresa, não é igreja? É uma empresa. E acontece muito, como se o crescimento dependesse de nós. Isso, exatamente. Olha, se é para escolher entre 10 membros na doutrina dos apóstolos e 100 no oba-oba, eu prefiro os 10. Porque esses 10 vão, quando chamar, vai chamar para a gente participar da mesma doutrina. Não vai ficar negociando doutrina. As igrejas estão negociando doutrina. E quando esses 10 tiverem filhos, eles vão crescer na doutrina. Então pronto, eu prefiro esse tipo de crescimento. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Eu acho que Deus também prefere isso. Essa é a ideia. Veja, o departamento crescimento vem dele. Tem igrejas que ele dá 3 mil. Aqui, ó, 3 mil. Isso aqui pode desencorajar a gente, né? Poxa, ó, 3 mil, cara, eu prego todo dia. Pedro pregou uma vez. Veio 3 mil, Pedro se garante mais do que eu, né? Tem igrejas que ele dá muita gente, tem igrejas que ele dá pouca. Tem igrejas que ele quer que cresça, mas ele quer que o crescimento seja mais lento que outras igrejas. O departamento de crescimento é dele. Eu tenho que me preocupar em quê? Comunhão, doutrina dos apóstolos, partir do pão. Eu tenho que me preocupar com o meu setor, que é instruir vocês na doutrina, que é firmar vocês na doutrina, que é firmar essas crianças, essas bênçãos, né, na doutrina, para que vocês cresçam e façam essa igreja aqui crescer da forma mais saudável. O crescimento cabe a Deus. Temor no Senhor, conhecer, entender, essa é a base da doutrina. Quando o nosso temor aumenta, a nossa obediência também cresce. É o que diz aqui no versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O segredo é o temor. O segredo é temer o Senhor. Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Indagação? Tudo certo? Amém. Depois nós vamos seguir para Atos, acho que 5.